Estamos de volta para dar continuidade à nossa frente 2, que é a frente de Físico-Química, agora com o módulo 5, que é o módulo de Termoquímica. O que é termoquímica? Nós teremos aí duas definições. Termoquímica é a parte da termodinâmica, que vai estudar as quantidades de energia trocadas entre o sistema e o ambiente. Ou então, outra definição, termoquímica é a parte da termodinâmica, que vai estudar a energia liberada ou absorvida pelas reações químicas e pelas mudanças de fase. Porque as mudanças de fase, de sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido, etc., elas não são reações químicas, são fenômenos físicos, mas também vão ocorrer ou com liberação ou com absorção de energia na forma de calor, com absorção ou liberação de energia calorífica. Então, tudo que estiver relacionado à energia liberada ou absorvida pelas reações químicas e pelas mudanças de fase, nós estudaremos aqui na Termoquímica, que é o nosso módulo 5 de Físico-Química. Já que nós vamos estudar essas energias, o tópico 1 é exatamente isso. Vamos falar da natureza da energia e os tipos de energia que existem. E a primeira coisa a se falar, quais são as unidades de energia que nós vamos estar utilizando aqui na Termoquímica. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a unidade oficial de energia é o Joule, que a gente representa pela letra J. Um Joule corresponde a 1 km², segundo a -2. Nós tanto poderemos trabalhar com Joule como com o quilojoule. 1 kJ, logicamente, corresponde a 1000 joules. Outra unidade muito usada aqui no Brasil é a caloria, que a gente representa por cal. Tanto nós vamos estar trabalhando com caloria como com o seu múltiplo, que é quilocaloria. De forma que você sabe muito bem que 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Atualmente, a definição de caloria é a seguinte, ó. 1 caloria corresponde a exatamente 4,184 joules. Essa é a definição exata de caloria. 1 caloria corresponde a 4,184 joules. Essa é a definição mais moderna de caloria. De forma que, em geral, quando é necessário transformar caloria em joule, ou joule em caloria, ou vice-versa, geralmente a gente arredonda, né? A gente diz que 1 caloria é 4,2 joules, mas o valor exato é que 1 caloria corresponde a 4,184 joules. Tenha muito cuidado, porque existe uma caloria que é muito frequente nos alimentos, né, na química dos alimentos, nos rótulos de alguns alimentos, que é a caloria nutricional, que é a caloria escrita com a letra C maiúscula. Na verdade, a caloria escrita com a letra C maiúscula, 1 caloria com a letra C maiúscula, na verdade corresponde a 1 quilocaloria, que corresponde a 1000 calorias. Então, isso de certa forma é uma jogada de marketing, né? Hoje em dia, sendo cada vez maior a preocupação com as calorias que a gente ingere, né? Até porque a obesidade hoje é um problema mundial. Então, alguns rótulos, ao invés de colocar que aquele alimento tem tantas quilocalorias, ele coloca no rótulo que aquele alimento tem tantas calorias, mas com a letra C maiúscula. Caloria com a letra C maiúscula, na verdade, corresponde a quilocaloria. Então, tem as unidades que nós vamos trabalhar frequentemente, joule e o seu múltiplo, quilojoule, e também caloria e o seu múltiplo, quilocaloria. Caloria e joule, quilocaloria e quilojoule são as unidades que nós vamos estar trabalhando aqui na Termoquímica. Vamos agora definir energia. Existem muitas definições para energia, mas uma definição bem simples que preenche o que as nossas necessidades no momento é que energia é a capacidade para realizar trabalho. Energia é a capacidade para realizar trabalho. Existem vários tipos de energia. A energia que nós vamos estar mais utilizando aqui na termoquímica é a energia calorífica. As reações liberam energia na forma de calor ou absorvem energia na forma de calor. Mas existem muitos tipos de energia. Por exemplo, existe a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Sempre que uma partícula, um corpo está em movimento, nós temos uma energia cinética,
Nós já vimos essa fórmula, né? Energia cinética é meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Nós falamos isso lá no módulo de Química Geral, quando a gente estudou gases, quando a gente estudou a energia cinética média das partículas. Existe também a energia potencial elástica, que, por exemplo, existe quando você faz a deformação de uma mola ou de uma borracha, de um elástico. Mas existe também a energia potencial gravitacional, que é a energia que existe quando há uma certa altura, um certo desnível em relação ao referencial. A energia potencial gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E existem muitas outras formas de energia. Existe a energia radiante, também chamada de energia solar, que é a fonte de energia primária aqui do nosso planeta, é a energia radiante, a energia proveniente do Sol. Existe a energia térmica, a energia química. A energia térmica, nós vimos que ela é diretamente proporcional ao movimento, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. A energia química é a energia que está armazenada nas moléculas, tanto é que nós vamos ver que para quebrar uma ligação o fenômeno é endotérmico e para formar uma ligação o fenômeno é exotérmico. Então as reações ocorrem com quebra de ligações e formação de novas ligações. Então com isso pode haver uma liberação de energia ou absorção de energia. Então essa energia que está armazenada nas moléculas é uma energia química. E nós sabemos que uma forma de energia pode se interconverter em uma outra forma de energia. Ocorrem transformações de energia, de forma que quando uma forma de energia desaparece, uma outra ou outras formas de energia têm que aparecer. Por exemplo, numa hidrelétrica, já foi até uma questão do Enem, quais são as transformações de energia que ocorrem numa hidrelétrica? Primeiro se constrói uma represa. Essa represa, ela barra a água, então o nível da água sobe. Então nós temos aí uma energia potencial gravitacional, porque a água foi represada. Quando ele abre as comportas, essa água desce em alta velocidade. Então nós temos uma transformação da energia potencial gravitacional da água em energia cinética. Ela desce as comportas da usina hidrelétrica. Essa energia cinética, ao passar pela turbina, né, vai girar a turbina, transformando essa energia cinética em energia mecânica. Essa turbina gira dentro de um ímã gigantesco e aí converte essa energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica é transportada por um fio de cobre, com alta pureza, em torno de 99,9%, mas uma parte dessa energia se dissipa, se perde na forma de calor e, por exemplo, ao chegar nessa lâmpada, essa energia elétrica está se transformando em energia luminosa. Se fosse uma lâmpada daquelas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes, a energia elétrica estaria se transformando em energia luminosa e uma boa parte dela também se perdendo na forma de calor. Então, uma forma de energia pode se converter em outra ou em outras formas de energia, de forma que existe a lei da conservação da energia. O que é que essa lei diz? A quantidade total de energia do universo, ela é constante. Ou seja, sempre que uma forma de energia desaparecer, uma ou mais formas de energia vão surgir de forma que a energia total do universo seja constante. Dessas diversas formas de energia que eu mencionei, nós vamos estar trabalhando principalmente com a energia envolvida nas reações e nas mudanças de fase. Essa energia, ela vai ser chamada de entalpia e representada pela letra H, como eu vou lhe mostrar agora. Dando continuidade ao nosso estudo das variações de energia nas reações químicas, quero falar um pouquinho sobre sistema, os tipos de sistema, vizinhança. O que é sistema? Sistema é uma parte limitada do universo que está sujeita à nossa observação, que está sujeita ao nosso estudo.
Então, por exemplo, se eu vou estudar esse meu pincel é um sistema. Ele é uma parte limitada do universo, delimitada desse universo, que está sujeita ao meu estudo, à minha observação. O que seria a vizinhança do sistema? É tudo que está fora do sistema, é todo o universo que está fora do sistema. Nesse universo, tem aquela parte do universo que está mais próxima ao sistema, mas que está fora do sistema, que a gente chama de vizinhança. No caso das reações, a reação química vai ser o sistema. E aí essa reação ou vai liberar calor da vizinhança, ou vai liberar calor para a vizinhança, aquecendo a vizinhança, ou vai absorver calor da vizinhança, resfriando a vizinhança. Daqui a pouco nós vamos ver que essas reações são exotérmicas, quando a reação libera calor para a vizinhança, ou endotérmica, quando ela absorve calor da vizinhança. Veja que a exotérmica libera calor para a vizinhança, aquecendo a vizinhança. E a endotérmica absorve calor da vizinhança, resfriando a vizinhança. Nós temos contato, quando a reação está acontecendo, com a vizinhança. Se a vizinhança está quente, é porque a reação liberou calor para a vizinhança, aquecendo a vizinhança. É uma reação exotérmica. Se a vizinhança está fria, é porque a reação absorveu o calor da vizinhança, resfriando a vizinhança. Então a reação é endotérmica. Então nas reações, a reação vai ser o nosso sistema. E ela libera ou absorve calor para a vizinhança. De um modo geral, considerando a termoquímica como um todo, os sistemas eles podem ser classificados em aberto, fechado ou isolado, de acordo com a troca de matéria ou de energia com o ambiente. O sistema aberto é aquele que troca matéria e troca energia com o ambiente. Seria, por exemplo, uma garrafa de água mineral sem a tampa, aberta. Ela troca matéria com o ambiente? Sim, porque as moléculas de água, aos poucos, vão evaporando. Troca energia com o ambiente? Sim. Se a temperatura ambiente estiver alta, a água também vai estar numa temperatura maior. Se a temperatura ambiente for baixa, a água também vai estar numa temperatura mais baixa. Então, o sistema aberto é aquele que troca matéria e troca energia com o ambiente. O sistema fechado, ele não troca matéria, mas continua trocando energia com o ambiente. Por exemplo, uma garrafa de água mineral fechada, agora com a tampa. Ela não troca mais matéria com o ambiente. A quantidade de água que está dentro da garrafa é constante. Mas ela continua trocando energia. Se o dia estiver quente, a água vai estar mais quente. Se o dia estiver frio, a água vai estar numa temperatura menor. E o que seria o sistema isolado? Seria aquele que nem troca matéria e nem troca energia com o ambiente. Seria, por exemplo, uma garrafa térmica. Mas a rigor não existe um sistema perfeitamente isolado. Porque uma garrafa térmica que a gente coloca um cafezinho pela manhã, quando é lá pelo final da tarde, por melhor que seja a garrafa, a temperatura do café já vai estar um pouco menor do que quando foi colocada lá pela manhã bem cedo. Então, a rigor, uma garrafa térmica é uma tentativa de ser um sistema isolado, mas a rigor não existe um sistema perfeitamente isolado. Porque se uma garrafa térmica fosse um sistema perfeitamente isolado, quando você colocasse um cafezinho lá, daqui a 100 anos, ou uma infinidade de anos, a temperatura do café seria exatamente a mesma. E na prática, nós sabemos que isso não é verdade, ok? Então, como eu já te disse, as reações químicas, elas ocorrem trocando energia com a vizinhança, liberando calor, absorvendo calor para a vizinhança, e essa energia geralmente é liberada ou absorvida na forma de calor. Essa troca de energia sob pressão constante, porque as reações químicas e as mudanças de fase que também liberam ou absorvem calor, elas ocorrem geralmente sob pressão constante. E geralmente essa pressão vai ser a própria pressão atmosférica, a pressão onde você está realizando aquela reação. Então, troca de energia sob pressão constante, isso nós vamos aprofundar mais lá na termodinâmica, que é o módulo 6 de termoquímica, que a gente vai ampliar mais ainda esse nosso universo. Nós estamos aqui estudando termoquímica, depois a gente vai ver a termodinâmica, que é mais abrangente do que a termoquímica. Então nós vamos estudar lá de modo mais detalhado na termodinâmica, que a troca de energia sob pressão constante
essa energia liberada ou absorvida sob pressão constante, a gente pode chamar variação de entalpia. A variação de entalpia é o famoso ΔH da reação. É o ΔH que nos diz quanto de energia foi liberada ou absorvida por uma determinada reação química. De forma que toda variação é o valor final menos inicial. Uma reação química, nós temos reagentes se convertendo em produtos. Então, para você calcular o ΔH da reação, você pega a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Entalpia nós vamos representar pela letra H e variação de entalpia é o ΔH da reação. Esse ΔH, repito, é a quantidade de energia liberada ou absorvida por uma reação química ou por uma mudança de fase sob pressão constante. Vamos agora estudar com mais detalhe as reações endotérmicas e exotérmicas. Vamos começar estudando as reações exotérmicas. O que é uma reação exotérmica? Reação exotérmica é quando a reação química libera calor para o ambiente. Muito cuidado. O referencial é a reação, não é o ambiente. A reação química libera calor para o ambiente, logicamente aquecendo o ambiente. Então, numa reação exotérmica, nós temos o seguinte esquema. Nós temos aqui a reação química e essa reação química, ela libera calor para o ambiente. Como a reação exotérmica ocorre liberando calor para o ambiente, ela aquece o ambiente. Isso confunde muitos alunos, por isso que eu quero ser bem claro aqui, porque isso vai ser fundamental. Vamos lá usar um pouquinho do que a gente aprendeu lá nas dissoluções. Imagine que eu tenho um recipiente com água na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E eu coloco agora ácido sulfúrico sobre a água. O ácido sulfúrico é um ácido forte. E quando ele se dissolve, depois se ioniza, ele aquece a água. E aí, de forma que a temperatura da solução é maior do que 25 graus Celsius. É maior do que antes de eu colocar o ácido na água. Eu pergunto, essa dissolução foi uma dissolução exotérmica ou endotérmica? Aí tem aluno que pensa assim, eu acho que é endotérmica, porque a solução ficou mais quente, porque absorveu o calor. Olha aí, ó. A solução ficou mais quente porque absorveu o calor. Meu amigo, o referencial não é a solução. O referencial é a reação química. Essa reação não é endotérmica. Esse fenômeno é exotérmico. Por quê? Quando você colocou o ácido dentro da água, o ácido se dissolveu e se ionizou, liberando calor para o ambiente. Qual é o ambiente? É a água. É uma dissolução que está ocorrendo em meio aquoso. É uma ionização que está ocorrendo em meio aquoso. Então o ácido, ao se dissolver, ao se ionizar, liberou o calor para a água, aquecendo a água e, consequentemente, aquecendo a solução. Então, isso é um fenômeno exotérmico. Sempre que você perceber o ambiente quente, não é endotérmico, porque o referencial não é o ambiente. Por que o ambiente está quente? Porque o ambiente absorveu calor e você vai dizer que é endotérmico. Cuidado! Olha o referencial. O referencial é a reação química. Se o ambiente está quente, qual a explicação? É porque a reação química liberou o calor para o ambiente, aquecendo o ambiente. Então, a reação química é exotérmica. Então, muito cuidado, eu estou chamando essa atenção, porque eu tenho muitos alunos e quando eu estou explicando isso, alunos erram, eu faço a pergunta e eles erram o tipo de reação sem endotérmica ou exotérmica, tá certo? Então, a reação química libera calor para o ambiente, aquecendo o ambiente, é uma reação exotérmica. Como é o diagrama de entalpia de uma reação exotérmica? Então, eu coloquei aqui, entalpia em quilojoules, versus sentido da reação, ou caminho da reação, ou coordenada da reação. Qualquer um desses termos podem aparecer. Como é uma reação exotérmica, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui os reagentes. Nós temos aqui a entalpia dos reagentes.
Esse reagente libera calor, então esse calor aqui é um calor liberado e, consequentemente, ó, os produtos, eles têm menos entalpia do que os reagentes. Toda reação exotérmica, portanto, ó, é um degrauzinho para baixo. Você tem aqui os reagentes, esse reagente libera calor para o ambiente e, consequentemente, o produto passa a ter menos calor do que o reagente. Em outras palavras, o produto tem menos entalpia do que os reagentes. O que seria essa diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes? É o famoso ΔH da reação. Não esqueça que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí nós vamos chegar aqui a uma dedução importantíssima. Toda reação exotérmica, ela tem um ΔH negativo. Por quê que numa reação exotérmica o ΔH é negativo? Porque como o reagente liberou calor, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Como a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, consequentemente, toda reação exotérmica tem um ΔH negativo. Então nós já vimos a definição de reação exotérmica, onde eu chamei a tua atenção para aquele erro que muitos alunos cometem, e já vimos o gráfico de uma reação exotérmica, que é um degrauzinho para baixo. Os reagentes liberam calor e, consequentemente, os produtos passam a ter menos calor do que os reagentes. E como a entalpia dos produtos fica menor do que a entalpia dos reagentes, o ΔH é negativo. Então, a reação exotérmica é aquela que tem uma variação de entalpia menor do que zero, negativa. Eu vou lhe mostrar agora que eu posso escrever de 3 maneiras uma reação exotérmica. E numa prova, qualquer uma dessas 3 maneiras vão aparecer. E aí você tem que estar muito atento para saber identificar que realmente aquela reação é exotérmica. É o que eu vou te mostrar agora. Então observe aqui as 3 maneiras que poderemos encontrar uma reação exotérmica em uma prova. A maneira mais comum é essa, colocando o ΔH da reação. No caso aqui nós temos a seguinte equação termoquímica. O gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de água líquida, liberando 68,3 quilocalorias. Por que é que eu sei que essa reação liberou 68,3 quilocalorias? Porque sinal negativo ele só tem uma finalidade: dizer que o calor foi liberado. Porque nós já vimos que quando a reação é exotérmica, ela tem um ΔH negativo. Tanto é que se você usar a palavra liberado, nem precisa colocar o sinal negativo. Você pode dizer, ó, essa reação liberou 68,3 quilocalorias. Porque se você diz que o calor foi liberado, não precisa mais colocar o sinal negativo, que seria até uma redundância. Só, meu amigo, que existem 3 maneiras para ele representar uma reação exotérmica. Essa é a maneira mais comum. Colocar o calor na forma do ΔH e esse ΔH ser negativo. Só que às vezes ele coloca o calor no produto da reação e outras vezes no reagente da reação. E aí eu quero te ensinar uma regrinha que vai facilitar muito a sua vida. Se você trocar o calor de lugar, você tem que trocar o sinal dele. Então, por exemplo, uma reação exotérmica tem um ΔH negativo. Se você quiser colocar o calor no produto da reação, você pode. Só que vai ter que colocar o calor com um sinal positivo. E do mesmo jeito, se você quiser trazer o calor do produto para o reagente, você pode. Só que vai ter que trocar o sinal também dele. Se é positivo no produto, no reagente vai ficar negativo. Com isso, eu estou lhe ensinando agora uma regra que vai valer tanto para as reações exotérmicas, como também para as endotérmicas. Qual é? O sinal do calor no produto e no ΔH são opostos. Se o ΔH é negativo, o calor no produto é positivo. Se o ΔH for positivo, o calor no produto vai ser negativo e vice-versa. Então, o sinal do calor no produto é o contrário do ΔH. E o sinal do calor no reagente é o mesmo do ΔH. Porque quando está no reagente, é como se você trocasse o sinal 2 vezes. Ó.
Você troca o sinal para passar para o produto, fica positivo, e troca o sinal de novo para passar para o ΔH, que volta a ser negativo. Então, qual é agora a segunda maneira de representar essa reação exotérmica? Seria isso aqui, ó. Hidrogênio gasoso mais meio oxigênio gasoso, produzindo água líquida. Eu vou colocar o sinal agora no produto, com o sinal, ó, positivo, mais 68,3 quilocalorias. Essa reação, ela continua sendo exotérmica. E dá até para a gente entender, ó, o hidrogênio reagiu com o oxigênio, produzindo água e calor. Esse calor que está positivo no produto, se você passar para o ΔH, ele fica negativo. E a outra maneira que pode aparecer numa prova é ele colocar esse calor agora no reagente. E ele vai colocar o calor no reagente com o sinal o quê? Negativo. Seria assim, ó. O hidrogênio reage com o oxigênio menos 68,3 quilocalorias, produzindo água líquida. Esse calor no reagente com o sinal negativo, lembre-se que o sinal do reagente do ΔH é o mesmo. Se o calor está negativo no reagente, significa que o ΔH dessa reação é negativo e, portanto, ela é uma reação exotérmica. É como se você, ao passar o calor do reagente para o produto, trocasse o sinal, era menos, vira mais, e ao passar do produto para o ΔH, trocasse o sinal de novo, era mais, volta a ser menos. Conclusão, dessas três maneiras que podem aparecer numa prova, uma reação exotérmica, a oficial é a primeira. A primeira maneira é a oficial. Se aparecer a segunda ou a terceira, procure transformar na primeira. Procure passar o calor do produto para o ΔH, que troca o sinal, ou do reagente para o ΔH, que mantém o sinal, porque sempre que o ΔH for negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Então, daí o que você tem que saber a respeito de uma reação exotérmica. A definição: reação exotérmica é quando a reação libera calor para o ambiente. O diagrama de entalpia, que é um degrauzinho para baixo, a reação exotérmica, o produto tem menos entalpia do que os reagentes, porque o reagente libera calor para o ambiente, consequentemente o produto passa a ter menos calor. Como o ΔH é produto menos reagente, o ΔH é negativo. E numa prova, ele pode colocar o calor ou no ΔH, ou no produto, ou nos reagentes. A maneira oficial é a primeira. Se aparecer a segunda ou a terceira, procure transformar na primeira. E aí você aprendeu a regrinha. Para passar o calor do produto para o ΔH, troca o sinal. Para passar o calor do reagente para o ΔH, mantenha o sinal. Reação com ΔH negativo é uma reação exotérmica. Vou fazer agora a mesma coisa para uma reação endotérmica. Agora vamos falar da definição das reações endotérmicas. O que é uma reação endotérmica? É quando a reação, veja que o foco é a reação, é quando a reação absorve calor do ambiente. Então nós temos aqui o seguinte esquema. Você tem a reação química e essa reação química vai absorver calor do ambiente. Como a reação química absorve calor do ambiente, ela resfria o ambiente. Então, sempre que você tiver contato com um ambiente que foi diminuída a sua temperatura, que foi resfriado, é porque a reação química absorveu o calor do ambiente. Vamos usar de novo o nosso conhecimento lá de soluções. Imagine que eu tenho um recipiente com água na temperatura de 25 graus Celsius. E eu coloco um sal de dissolução endotérmica. O que é que um sal de dissolução endotérmica vai fazer? Ao se dissolver, ele absorve calor do ambiente. E aí, se for apenas a dissolução de um sal, é um fenômeno físico. Mas é um fenômeno físico endotérmico. E aí o sal absorve calor do ambiente, resfriando o ambiente. Como ele absorve calor da água, que é o ambiente dele, a água esfria. Como a água esfria, a solução como um todo fica fria. E nós lembramos lá na matéria de fisicoquímica, no módulo de soluções,
que tem alguns sais que absorvem tanto calor da água que ele chega a congelar a solução. E aí nós temos as compressas frias instantâneas. Então, se eu coloco um soluto dentro da água e ele absorve calor da água, resfriando a água, consequentemente resfriando a solução, é porque a dissolução foi endotérmica, ok? E como é o gráfico de entalpia? Entalpia versus sentido da reação, ou caminho da reação, ou coordenada da reação. Agora, como é uma reação endotérmica, ó, nós temos aqui a entalpia dos reagentes. E o que é que esses reagentes vão fazer? Absorver calor. Como ele absorve calor, agora nós temos os produtos que vão ter mais entalpia do que os reagentes. Esse calor aqui é um calor o quê? Absorvido. Como é um calor absorvido, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. O que é o ΔH? O ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só que agora, numa reação endotérmica, como o reagente absorveu calor, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Consequentemente, uma reação endotérmica é aquela que tem um ΔH positivo. Isso é fundamental. Toda reação endotérmica, o diagrama de entalpia é um degrauzinho para cima, porque os reagentes absorvem calor. Consequentemente, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes e, consequentemente, o ΔH é positivo. Porque como a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, quando você subtrair, vai dar um ΔH positivo. E agora eu vou te mostrar que também existem 3 maneiras para você representar uma reação endotérmica. Colocando o ΔH, colocando o calor nos produtos ou nos reagentes. Provando que você entendeu, vamos agora mostrar essas 3 maneiras. Então vamos aqui ver os 3 modos para a gente representar uma reação endotérmica. Eu coloquei aqui o gás nitrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo 2 mols de NO. E o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, significa que a reação é endotérmica. Esse sinal positivo no ΔH, ele significa que o calor foi absorvido. Portanto, é uma reação endotérmica. Só que nós já vimos que eu posso colocar o calor ou no produto ou no reagente da reação. E cada vez que eu mudar o calor de lugar, eu tenho que trocar o sinal dele. Para trazer o calor do ΔH para o produto, eu troco o sinal fica negativo. E para trazer do produto para o reagente, eu troco o sinal, fica positivo. Continua valendo a mesma coisa que a gente aprendeu para as endotérmicas. O sinal do calor no produto e no ΔH são opostos. O sinal do calor no reagente e no ΔH são iguais. Então vamos lá, segunda maneira de se escrever essa reação endotérmica. Colocando o calor lá no produto com o sinal negativo. Seria assim, ó. Nitrogênio reagindo com oxigênio, produzindo 2NO menos 43 quilocalorias. Se isso aparecer numa prova, como é que você sabe que essa reação é endotérmica? Muito fácil, Alexandre. O calor no produto é o contrário do sinal no ΔH. Então, se o calor está negativo no produto, no ΔH ele será positivo. E ΔH positivo, portanto, é uma reação endotérmica. Terceira maneira agora, né? O calor vai estar lá no reagente, ó, com o sinal positivo. Ficaria como? O nitrogênio reage com o oxigênio mais 43 quilocalorias, produzindo 2NO. E aí, se aparecer esse modo aí numa prova, como é que você faz? Ela é endotérmica, porque se o calor está positivo no reagente, lá no ΔH também será positivo. Lembre-se que o sinal do calor no reagente e no ΔH sempre coincidem. Ou se você quisesse mudar de lugar, ó, tinha que levar do reagente para o produto, troca o sinal, e do produto para o ΔH, troca o sinal de novo, portanto voltaria a ser positivo. Então, dessas 3 maneiras, a maneira oficial
de você representar uma reação endotérmica colocando o ΔH positivo. Se aparecer a segunda maneira ou a terceira, você vai procurar transformá-las na primeira. O calor pode vir ou no produto ou no reagente e você já está preparado para saber, para transformar esses calores no ΔH e, consequentemente, classificar a reação corretamente. Do mesmo jeito da exotérmica, está aqui as 3 coisas que você tem que saber a respeito da endotérmica. A definição, reação endotérmica é quando a reação absorve calor do ambiente. O diagrama de entalpia, que é um degrauzinho para cima e, consequentemente, o ΔH é positivo. E as 3 maneiras de você representar uma reação endotérmica, colocando o calor ou no ΔH, ou no produto, ou no reagente. Com isso, a gente finaliza a primeira parte do nosso módulo 5, o módulo de termoquímica. Nos vemos já já com a segunda parte.